Hello, stars! Espero que estejam bem por aí, ardendo nesta lua cheia de Capricórnio, não é mesmo? Gente, tem muitas coisas para falar, mas, assim, primeira coisa, né, que é uma lua cheia, num signo, né, que simboliza muito a passagem do tempo, o que a gente faz com o tempo, as coisas que são construídas com o tempo, as coisas que precisam de tempo, né? De Saturno. E, assim, pode ser um momento, né, que a gente enxerga a, como é que eu vou dizer assim, as questões muito estruturais, né? No momento ali de Capricórnio a gente enxerga, né? Quando o Sol está em Capricórnio, quando a gente tem lunação de Capricórnio, mas agora esse transbordo, né, da Lua cheia em Capricórnio, ela vai falar sobre as estruturas, né? Sobre as coisas que estão armazenadas na Lua, tá? Que vão revelar para a gente, né, com a incidência solar que é tocada, né, na Lua, então a gente enxerga a Lua, quando a gente está olhando para a Lua em Capricórnio, a gente não está olhando para um aspecto do futuro, tá? A gente está olhando para um aspecto que agora a gente consegue enxergar que tem uma tecedura feita no passado, tá? Então, o que você pode olhar agora, por exemplo, como é que tá a estrutura da sua vida, tá? Aqui tem um resultado, né, saturnino, né? Então, se você se comprometeu, ou ela pode revelar alguns apertos, algumas restrições, ela pode te sinalizar sobre a importância de pensar no tempo, né, em como a gente quer ser um atravessador do tempo, se comprometer com ele, com o nosso tempo. Só que aí, gente, como eu falei para vocês, né? A alunação geminiana, ela é uma alunação em que a gente precisa articular, que a gente precisa negociar, que a gente tem que ter uma astúcia, assim, sabe? Que a gente tem que pensar em como organizar a nossa vida, vamos dizer assim, né? Estruturar ela, né? E fazendo escolhas, tá? Assim, e é muito importante que a gente se comprometa com essas escolhas, né? Eu acho que essa é uma alunação, eu fico pensando assim, né? Como a gente vai ter, está, hoje começa Mercúrio retrógrado, né? No signo de Câncer, e o Sol está iluminando essa energia, então assim, a gente está lidando com coisas muito basais, tá? Com coisas muito ligadas, gente, ao sentido de garantir a vida, tá? É porque a Lua, gente, ela vai querer a garantia da vida, ela vai se basear nisso e ela vai buscar isso, tá? E às vezes esse pode ser, sim, um movimento neurótico do nosso sistema, tá? Então, assim, aquele sistema, ele tá acostumado a escolher daquele jeito, a fazer aquele caminho, sabe? Que é como se fosse assim, é um caminho que ele vai fazendo sem perceber, tá? Por causa do movimento neurótico daquele sistema, né? Daquela lua, digamos assim, daquela. Então ele vai passando ao longo do tempo e vai fazendo essas construções neuróticas, gente. Eu tô falando uma coisa assim. Por quê, tá? Porque a gente tá com aspectos assim muito que vão simbolizar um rompimento, tá? Assim, a gente vai ter Marte em conjunção com Urano. Então, assim, são decisões que rompem um tipo de padrão, tá? Que dão uma eletrizada, né? E que a gente. Só que para a gente fazer esse movimento, né? Isso também custa se comprometer com esse rompimento, porque ser livre daquele, né? Assim, se libertar de um código neurótico também vai nos exigir
um comprometimento, né, de sustentar, de trazer uma nova história, tá, para esse sistema, que não mais, né, uma história em que existe esse repeteco, né, da dor, e que a gente escolhe, a gente escolhe inconscientemente, a gente escolhe porque foi sempre feito assim. Então eu escolho as minhas relações muito baseada nas dores das mulheres do meu sistema, ou eu escolho, como é que eu vou dizer assim, seguir a minha vida, porque todo esse sistema está neste código, né? E aí depois, isso, sabe, isso me parece quase como a carta da torre, né? Eu falando especialmente dessa alunação, porque eu honro muito as coisas feitas pelo tempo, né? Assim, eu acho que tem uma coisa da responsabilidade, né? De se comprometer. Mas a gente precisa se comprometer com a gente mesmo, né? A gente precisa se comprometer com o descabimento que é a nossa existência, né? Muitas vezes, porque assim, o que eu quero dizer com isso? Porque muitas vezes a gente vai precisar ser, dentro do nosso sistema, suportar ser um traidor, tá? Um traidor desses códigos neuróticos. Então, assim, eu vou fazer essa curva no destino, tá? Talvez ela vá custar muita energia psíquica, talvez ela vá custar uma criatividade, sabe? Não é uma coisa que está posta, gente, porque a energia do sol, a energia de estar coerente com você mesmo, a coerência cardíaca, tá? Ela, ela custa uma combustão de vida e uma energia psíquica criativa, né? Porque o padrão é muito mais cômodo, né? Assim, digamos assim, é aquele círculo, né? Aquela espiral. Só que daí toda vez que chega, você pode pensar, e quando chegam aspectos saturninos de Capricórnio para você, como é que você tá? Como é que você se sente, tá? E eu tenho certeza, assim, que se a gente for olhar para a nossa vida, né, e a gente honrar também, né, tudo que a gente caminhou até aqui, a gente vai ter um acervo, sabe? Um acervo, algumas encruzilhadas a gente se deixou, em outras encruzilhadas a gente escolheu a gente, né? Mas não é possível, tipo assim, eu sou uma indignada, tipo assim, no sentido de não é possível que o sistema, por toda a vida, vá sucumbir na mesma dor, vá se autodevorar, sabe? Na mesma dor. Não é possível que a gente concorde com isso, né? Não é possível que a gente não tenha astúcia e consiga articular com o nosso próprio destino, com a nossa vida, com a nossa existência, que o chamado, digamos assim, é que a gente viva o nosso processo de individuação, que a gente não se adapte a uma circunstância devoradora, tá? Então, assim, é por isso que eu digo, por isso que eu tô falando para vocês, né? É um ano indomável, é um ano de uma energia em que a gente precisa ser astuto, né? É o ano do mago, é o cara que ele olha para o que ele tem em cima da mesa dele e fala com essa, eu já falei isso, com essas coisinhas que eu tenho aqui disponível, eu vou fazer epifania, eu vou fazer o negócio acontecer, porque essa é uma energia também, né, do Capricórnio, né, ele tipo olha para aquilo ali e pensa, porra, eu vou suportar isso aqui, mas eu vou me dar, como é que eu vou dizer assim, eu vou me dar o destino, não, assim, eu vou pelo menos tentar, né, eu não vou ficar aqui, porque se a gente ficar consentindo, digamos assim, com a dor e comiserando com aquela dor, assim, uma vida toda, né?
é um. Como é que eu vou dizer assim? É óbvio que vão vir momentos em que vocês podem se preparar, porque o tempo canceriano, o tempo Mercúrio retrógrado em Câncer, ele vai olhar para as bases da nossa vida, para os padrões da nossa vida, para coisas, para mensagens que a gente não está lendo e dentro, né, do nosso sistema aqui, como é que eu vou dizer assim, do nosso sistema ancestral, vamos dizer assim, né, o Mercúrio, esse aparelho mental do sistema, né? Então, o que eu quero dizer é que a gente, assim, que a gente possa ser um bom negociador com a vida que a gente quer, sabe? Que a gente saiba se adaptar a novas circunstâncias para se comprometer com o que a gente deseja para a gente, com as coisas que a gente. E pagar o preço, né, do tempo, gente, como a gente percebe de um ano para o outro, né? Nossa, no ano passado eu estava numa situação XYZ, muito, né, assim, estava ali lidando com uma situação, esse ano eu tô com outra, é como se fosse é outro ponto da espiral, né? Então, assim, vai lá mais um pouco. Então, por isso que as lunações, gente, a observação das lunações no nosso mapa natal, ou também só da gente ouvir e refletir sobre o que eu vou trazendo aqui para vocês, ajuda a trazer um entendimento, sabe? Pelo menos a gente não fica ignorante, a gente não fica vitimizante, assim, sabe, da vida, porque é uma energia totalmente predadora das nossas forças, tá? Então, gente, eu vou abrir especialmente, depois eu mando aqui a proposta para vocês, para quem quiser, e eu recomendo essa leitura, mais em especial para quem já é minha cliente, tá? Que é uma leitura de recall, para fazer um recall, para fazer uma revisão, né, do que está acontecendo na sua vida, se você precisa, às vezes, tomar uma decisão, tá no momento ali que você precisa fazer uma análise mais profunda, me chamem, eu vou abrir algumas vagas de recall, tá? Eu já tava com isso assim na minha cabeça e agora eu pensei, nossa, parece que, enfim, tô aqui, vou abrir isso para vocês. Quem não, quem nunca fez leitura de mapa comigo, tem a proposta do mapa com as preditivas, que traz muita clareza, que traz assim uma visão ampla, sabe, do momento atual. Eu recomendo mais isso, tá? Porque não tem como eu fazer leitura de recall se eu não conheço a tua história, tuas vivências, né? Ainda mais que a minha leitura, ela tem uma investigação sistêmica e o buraco é sempre mais lá embaixo, não é mesmo? Então é isso. É isso. Então tá, boa semana pra nós, minhas caras, beijo.